do que entram pessoas nas igrejas, e isso é verdade, né? Nós temos muito mais oportunidade de falar de Deus que o pastor. O pastor fala na igreja para salvos, na maioria, né? Tem muita gente que jamais vai na igreja, né? Jamais vai querer ir lá. Então, realmente, eu acho que a gente pode ser instrumento mesmo. Então é isso, me apresentei. Quem se apresenta aí agora? Vou fazer Até acho que com 12 anos eu já pensava, nossa, eu tenho muito contato com as pessoas, que nem você falou, de poder ter um vínculo. Na minha faculdade aqui é FAMEMA, a Renata também fez FAMEMA. Lá no primeiro ano já tem visita domiciliar, então conversar com as famílias. E aí elas já se abrirem, eu vi como tem uma grande oportunidade. Porém, aí como abordar, né? Pensando na ética profissional, era sempre uma dúvida que eu tenho. Às vezes é mais fácil, por exemplo, agora eu vou fazer missões junto com o voluntariado médico. Aí é com missão. Então já é mais fácil, né? Você tem a liberdade de fazer, mas como dia a dia, poder conversar, trazer esses assuntos, até às vezes para próprios amigos, né? Profissionais da área da saúde. Aí o médico de Cristo eu não conhecia antes, assim, eu conheci. Acho que de pouquinho em pouquinho foi a ABU, então o Josué é da ABU, a gente conhecia pela ABU, a Rê também conheci pela Aliança Bíblica, e até eu falei para senhora Jéssica, falei para também o irmão Glauco, né? Essa possibilidade de, tipo, reunir a Belfamema, que é mais voltada à área da saúde, também com médicos de Cristo quando tiver essas reuniões. Que a gente, como a BU, ganharia muito, sabe? A vir um médico, um profissional, que já tem aquela, né, inspiração. Tipo, a pessoa já é profissional e a gente quer chegar lá. Então, como a gente pode abordar isso? E o médico de Cristo eu conheci por causa dessa missão que a gente vai fazer em Manaus, nos indígenas de voluntariado médico. Aí eu conheci, entrei em contato com o pessoal de São Paulo, a Jéssica também até ajudou, né? Tá ajudando a gente nesse sentido, divulgando. Aí eu falei, nossa, sabe, o médico de Cristo é muito acessível, pessoal, assim. Já falei com o povo de São Paulo, com vocês, e eu pensei aqui em Marília, a realidade, tem muito médico cristão que a gente conhece, tipo, só a gente, nosso grupo de Aliança Bíblica, muitos se formaram na FAMEMA como médicos, a gente tem o Unesp, que é TO, fisioterapia, o pessoal fono, aí psicologia, tem outros cursos na Univem, Unimar. Tipo, aqui é uma cidade de universitários. Então o pessoal se forma e a maioria continua amizade aqui. Aí eu pensei, nossa, dá ganhar muito quando a gente se reúne e são profissionais ativos assim na obra do evangelho, sabe? Tipo, tem um pediatra aqui que ele faz trabalho no CACAN, que é com orfanato, criança. Às vezes, essas reuniões do MDC dão um relacionamento entre profissionais de saúde que pode gerar uma coisa muito boa, assim, tanto para o reino, né, atividades, que a gente, né, aquela mente da faculdade, né, ir para fora. Então, se reúne, se conhece, faz uma atividade de um projeto de extensão nesse sentido. Não seria um projeto de extensão, mas pensar esses relacionamentos, o que que o reino pode ganhar, sabe? Tipo, a gente tem acesso ao auditório das faculdades, a FAMEMA abre, a gente só pede e dá para trazer. Então, até agora vai trazer a Thaisa, ela é pediatra. Aí a gente, a Rê, não sei se ela conhece, ela vai vir aqui no auditório da FAMEMA e a gente abriu para alunos de medicina falar, né? Ela vai trazer espiritualidade, fé cristã e abordagem ao paciente. Então, é bem legal, assim, que já meio que até parece que começou. A Thaís e a Vi também, que ela é pediatra, ela gosta do MDC, conheceu. Tem outras pessoas, por isso que eu tô gravando, é bom? Que aí elas vão ouvindo e entender, né, como que elas podem até servir e como o MDC faria bastante sentido aqui em Marília. Mas isso. Tá, sem áudio. Esqueci. Que bom, Sassá. Obrigado por me avisar. A Renata se apresenta para mim, já que os outros te conhecem. Aham. Tudo bem, meu nome é Renata, eu sou nascida aqui em Marília mesmo, então eu fiz faculdade aqui, só saí mesmo para fazer minha residência em Bauru. E eu vou desde criança, assim, na igreja, eu sempre tive muito, assim,
mesmo. Então, durante até o início da faculdade, assim, na ABU, essa parte mais de missões, eu nunca tive muita experiência, assim, mas eu acho uma coisa muito legal, assim, mas é uma coisa que realmente eu gosto de Sassá, que tem bastante experiência, que tem contato, é algo que eu não tive muito. Eu tive mais, assim, com os trabalhos voluntários, tudo voltado para o bairro da minha igreja, voltado para, né, tipo assim, uma vida meio que voltada ali para a igreja e depois uma vida meio dividida, assim, tipo, estudo e a vida da igreja. Até então era mais assim. E depois de um tempo que eu, né, percebi isso mesmo que o Glauco falou, que até li um livro que chama Como Integrar Fé ao Trabalho, que é do Timothy Keller, que é um livro muito bom. E ele fala muito disso, né, da gente não ter esse dualismo, né, é tudo uma coisa integrada só. Então, a gente está no nosso trabalho, tanto no hospital, quanto no consultório, igual eu realmente tem dia que eu vou para essas clínicas populares, eu atendo, sei lá, 40 pessoas, então é assim, muita gente mesmo, que apesar de não ter muito tempo, uma palavra ali que eu dou, né, de consolo, de conforto, sobre Deus, tudo, é uma coisa que a pessoa, ela guarda aquilo e é uma sementinha que vai sendo plantada, né, e eu vejo o quanto que isso faz diferença, assim, para a nossa profissão, né, porque a gente mexe com pessoas que estão doentes fisicamente, mas também que estão muitas vezes doentes emocionalmente, elas estão precisando de um consolo, e eu acho que é uma ótima forma da gente agir, assim, entendeu? Não só para tratar mazelas, assim, físicas, mas também em outras áreas, ter essa abertura, assim, dar essa abertura do paciente falar, muitas vezes eles falam da fé dele, das crenças dele, ou mesmo estão num oposto, assim, de desesperança, desilusão, e eu vejo, assim, enquanto Deus, ele põe a gente como um instrumento mesmo na vida dessas pessoas. Então, é algo bem valioso, assim, eu acho que é uma responsabilidade muito grande que Deus põe nas nossas mãos, assim, uma oportunidade muito grande também. Então, achei legal, assim, essa iniciativa. Legal, é essa visão, né, que a gente quer que as pessoas tenham mesmo, né, Renata? Josué, não vi sua cara ainda, você se apresenta pra gente? Eu me apresento sim. Eu só peço desculpa não abrir a câmera aqui agora. É que tá arrumando aqui, tá uma bagunça aqui. E acho que vai ser um mau testemunho. Mas eu abro já, assim que terminar aqui. Mais uma vez, muito prazer. Meu nome é Josué. Eu não, por enquanto, não estou ligado diretamente à área da saúde, né? Eu faço engenharia mecânica, tenho 24 anos, moro no Rio de Janeiro. E como ela falou, né, mensalmente eu tô em Marília, né? Mas assim que eu terminar a engenharia mecânica, eu vou fazer pós na engenharia clínica. Aí já liga com a parte médica. Eu tenho que me aprofundar um pouco mais na parte de anatomia, medicina, cuidados na área da saúde, porque é a parte de desenvolvimento de equipamentos médicos. Justamente vai trabalhar com toda essa parte de equipamento médico, manutenção em geral. E a Sayuri, a minha noiva, estamos sempre acompanhando, sempre buscando fazer missões juntos. E, na verdade, quando eu conheci ela, a nossa primeira conversa foi sobre como a gente poderia criar juntos uma máquina que pudesse curar o câncer. Isso é uma coisa muito mirabolante. Eu sei, mas só a modo de dizer, né? Algo que já nos uniu, assim, né? Uma visão em respeito à área profissional, claro, e o principal, que é Cristo, né? O Evangelho, como que a gente pode levar o Evangelho dentro da nossa área de atuação, nessa nossa área profissional, e eu tenho o desejo, sim, de servir. Assim, às vezes, como eu não estou diretamente fazendo agora a área da medicina, eu fico pensando assim, será que eu fico meio deslocado? Só tem médico? Eu sei que não tem só médicos, né, nos cursos, mas o meu desejo é poder servir o reino de Deus, contribuir, talvez, com meus conhecimentos técnicos, e com a mensagem do Evangelho, né? Porque eu acredito que é o principal, né? Não é o secundário. Para mim, o principal, quando eu estou executando algum serviço, quando eu estou fazendo algum projeto, como é que eu posso fazer isso para a glória de Deus? E
é muito importante. Assim, a gente já está participando desse curso do Médico de Cristo, mas eu quero muito mais conhecer a fundo, né, como é que é a organização, como é que trabalha, como é que funciona, para poder estar vendo onde nós podemos servir melhor. É legal, e o chamado de Deus para falar no trabalho não é só para a área de saúde, são para todos, né? O que o médico de Cristo faz é focar nas peculiaridades da área de saúde, e a área de saúde tem uma questão muito própria, né? O paciente nos procura e realmente ele se abre, né? Ele se abre como às vezes ele não abre nem para alguém da família. Então existe, assim, uma oportunidade muito grande, né? Gente, eu vou tentar apresentar para vocês, ainda bem que o Josué está aí para me orientar, porque eu não sei fazer nada disso. Vamos ver. Como é que eu vou apresentar meu PowerPoint? Eu procuro aonde? Isso em Josué. Ah, sim, tem um botãozinho bem no meio do Meet ali, escrito apresentar. Isso, eu cliquei, aí apareceu aqui guia do Chrome, janela e tela cheia, mas não tem nada. Você clica em janela e clica no PowerPoint, se ele tiver aberto separado. Aí coloca em compartilhar, o botão azul embaixo. Não, esse aqui, peraí, tá. Abriu para vocês? Deixa eu ver aqui. Abriu, só que abriu o navegador. Não abriu a apresentação do PowerPoint, não? Não, quando você coloca ali no compartilhar, você clica em janela e clica no programa do PowerPoint e depois em compartilhar. Então vou começar. E aí ele vai compartilhar só o PowerPoint. Então, mas o programa do PowerPoint não aparece ali em lugar nenhum. Não? Não. Tem como você compartilhar também tela inteira, só que aí você não vai conseguir ver a gente aqui. Você vai ter que deixar aberto só. Ah, não, vai conseguir ver sim. Vocês estão vendo aí o que eu estou abrindo? Isso, agora sim. Ah, agora sim. Abriu? Ou não? Eu acho que você não compartilhou a tela cheia. Tipo, tem que compartilhar a tela cheia, né? Não, porque lá estava escrito janela ou tela cheia. Então é tela cheia, então. É, tela cheia, que aí vai aparecer. Porque o PowerPoint, como ele é um programa fora... Ai. Tela cheia. Compartilhar. Tá, agora se eu parar... Baixei... E agora? Estão vendo? Hã? Sim. Então tá bom. Então vamos lá. Vamos tentar ser rapidinho aqui, que esse Google Meet também tem 1 hora só de prazo, né? Se não me engano. Né? Então vamos ver aqui. Então, sim, primeiro falar quem são, né? Quem somos, né? Associação Médica de Cristo. Associação de profissionais, estudantes cristãos evangélicos da área de saúde. Então aqui a gente já começa. São cristãos evangélicos, então não é uma associação ecumênica, existem algumas que são, mas dentro dos nossos princípios tem que professar a fé evangélica. E da área de saúde. A gente fala área de saúde e afins. Então, por exemplo, o Josué, quando ele for um engenheiro clínico, ele é de uma área afim, porque ele trabalha diretamente com saúde, né? Então, por exemplo, aqui na minha cidade, a gerente do meu hospital, ela é administradora, mas ela é gerente hospitalar, ela faz parte da nossa associação. E o objetivo é a promoção de saúde integral. O que é saúde integral? Físico, mental, espiritual e social. Físico, mental e social está cheio de associação secular que faz e faz muito bem, né? O nosso foco maior é o espiritual, né? Fazendo muito bem feito físico, abordagem emocional, social, mas nós temos esse foco no espiritual. Nós consideramos essencial que todo participante do Médico de Cristo esteja vinculado a uma igreja. Então, é outro, porém, que a gente coloca. Desigrejados, nós não entendemos que possa ser parte da associação.
porque a gente acredita que dentro da igreja que existe um desenvolvimento para a maturidade cristã. Então, nós temos 4 pilares. Toda empresa, vocês vão ver, tem uns pilares, visão, aquelas coisas. Muitas vezes parece meio chato, né? Fica parecendo assim, isso aí é coisa de instituição. Mas os nossos 4 pilares são fundamentais que quem entra no Médico de Cristo entenda, porque esse é o nosso foco. Primeiro pilar, e para mim, sem ele não faz sentido ser do Médico de Cristo, é a questão do chamado. É entender que nós somos chamados para ser médicos, enfermeiros, etc., etc., para servir a Deus na nossa profissão. Entender que a nossa profissão, além de levar a cura, diagnóstico, etc., é levar o evangelho. Então, este é um pilar fundamental que a gente tenta mostrar dentro do Médico de Cristo, é o chamado. Isso é tão importante, e que nós vamos ter o nosso congresso esse ano em Belo Horizonte, de 15 a 17, e o tema principal do congresso é o chamado. Nós estamos tentando cada vez mais despertar as pessoas para isso, né, que a Renata acabou de falar, né, de que a nossa vida secular, ela não secular, que a nossa vida no trabalho, que a nossa vida ordinária, ela é o nosso chamado para servir a Deus e a nossa profissão principalmente. O segundo pilar é a comunhão. Então, sim, a gente se encontra, a gente cria amizades, a gente se alegra com os que se alegram, chora com os que choram, a gente cria um vínculo, mentorias, né, os mais velhos ajudando os mais novos naquelas dificuldades que eles têm. Então, essa comunhão é muito importante também, né? Aqui a gente realmente cria um grupo e é muito gostoso ter uma comunhão com gente do Brasil inteiro, né? Hoje eu me sinto muito feliz com essa comunhão que eu tenho com meus irmãos do Brasil todo. Terceiro pilar é capacitação. Capacitar, né, os membros do Médico de Cristo para testemunhar Cristo, né, testemunhar o Evangelho dentro do nosso trabalho. Então, a Sassá perguntou, mas como falar sem ferir a ética? Isso aí está dentro da nossa capacitação. Vocês estão fazendo o cristianismo confiante, né? Que te mostra, por exemplo, como comunicar o Evangelho em situações diferentes, né? É muito diferente você falar do Evangelho para um ateu ou falar do Evangelho para alguém que já acredita em Deus e que já está em busca, né? É muito diferente falar igual vocês vão lá na tribo indígena, né? É muito diferente do que falar para uma pessoa da região urbana. O Saline é outro curso de capacitação que mostra como falar, né? Como falar, para quem falar, em que momento, de que forma, existem várias formas. Então, essa capacitação é fundamental. E vocês vão perceber nos nossos cursos que é tudo bíblico, né? Não tem nada que saia da Bíblia, não existe alegoria, não existe nenhuma invenção. Nós vamos dentro da palavra de Deus para a gente poder, porque senão não faria sentido. Então, hoje, nós temos esses 4 cursos. Nós temos o Saline, que eu costumo falar que é o curso de entrada. Idealmente, todo mundo que participa de Médico Cristo tinha que fazer o Saline, porque o Saline é o que abre essa visão e que te dá as ferramentas mais importantes para isso. Depois que a pessoa faz o Saline, tem 2 outros cursos do Saline, que é um curso para treinadores, para você ser um treinador do Saline, e tem um que se chama Crescendo com Testemunho, onde você revê o Saline ao longo de 18 lições com pessoas de fora, mas bem 2, 3, 4 pessoas, bem poucas pessoas. Temos o Cristianismo Confiante, o treinamento bioético e Siderman. Cristianismo Confiante, então, a questão da comunicação, bioética, os temas complexos de bioética, né? E o Siderman, que é o de liderança. Eu não fiz o Siderman, então esse aqui eu não posso te falar muito para tentar fazer no próximo. E o 4º pilar é o serviço, que eu percebi que vocês têm realmente uma veia para a missão, né? Então, sim, o Médico de Cristo ele contribui para as instituições que fazem missão, né? Divulgando, estimulando que os seus associados participem, porque o profissional de saúde numa missão ele tem uma importância muito grande, né? Mas nós não fazemos a missão, isso é muito importante. Nós não somos uma agência missionária, nós apoiamos as agências missionárias. Gente, eu acho muito importante também falar o que não faz o Médico de Cristo, porque isso aí é fundamental para quando você vai fazer um grupo local. Nós não somos uma associação científica, então nós não damos aula, né? Vou dar uma aula de ciência cardíaca, né? A Renata vai dar uma aula de pênfigo bolhoso. Nós não somos uma associação científica. As associações de especialidades elas fazem isso muito bem.
O que não significa que, eventualmente, a gente não traga ciência para dentro das nossas discussões. Então, por exemplo, está em pauta a liberação da maconha. Eu vou falar, eu sou contra. Eu sou contra por quê? Porque eu sou crente, né? Não, não é isso. Sou contra porque faz mal. A ciência mostra isso. Então, saiu um artigo, por exemplo, uma revisão sobre o tema no New England, não sei se foi esse ano ou no final do ano passado. Aí a gente pode trazer esse tema à discussão. Mas não é essa a nossa primeira função, fazer ciência. Não somos ou não fazemos atuação político-partidária. É proibido, né? Se amanhã vocês verem eu apoiando algum partido ou algum político, pode pedir meu impeachment, tá? Nós não fazemos isso. Individualmente, é óbvio que eu tenho minhas preferências, mas o médico de Cristo, ele não apoia, o médico de Cristo, ele não entra na discussão político-partidária. Nós entendemos que isso aí causa divisão. E a última coisa que a gente precisa é de divisão. A outra coisa que a gente entende, que ali é cheio de pecador não arrependido, né? Historicamente, não é hoje nem ontem, mas ao longo da história da humanidade, né? A igreja foi usada para a manutenção né, para o benefício dos maus políticos, né? Tem um livro esqueci o nome dele, que ele fala, que ele coloca muito, o Hernán Dias Lopes, ele coloca muito bem isso, ele faz uma visão da Bíblia ao longo da história, né? Ele vai fazendo paralelo. Ele mostra que aquele período negro, né, que nós tivemos de afastamento, que a Igreja Católica, a Igreja Cristã se tornou essa Igreja Católica completamente contaminada, até vir a Reforma, foi quando a Igreja se associou ao poder, né? E isso a gente vê ao longo da história, várias vezes, como que isso fez mal para a Igreja, como que isso fez mal para a humanidade. Poderia citar outros exemplos aqui. O apartheid foi apoiado pela Igreja protestante holandesa da África do Sul, né? Só para vocês terem uma ideia. Tá? Essa associação era muito deletéria. Também não criamos debate teológico interdenominacional. Temos pentecostais, temos arminianos, temos calvinistas. Nós não vamos discutir se batiza criança, se batiza adulto. Nós não vamos discutir se o batismo de imersão, de aspersão, porque nós entendemos que essas coisas não nos afastam de Deus. São interpretações diferentes, mas de um grupo que realmente é um grupo santo, né? Lógico que nós não aceitamos igrejas com heresias, né? Que não colocam a Bíblia como uma única fonte, né? de doutrina, com Cristo, o Filho de Deus, como Deus o único, né? Os 5 solas, né? de Lutero. Bom, nós somos filiados, nós temos vários parceiros, somos filiados a 3 entidades. Nós somos filiados ao ICMDA, que é uma entidade que a sede em Londres, que é quem nos cede a maioria desses cursos, exceto o Saline, né? Os outros 3 cursos são cedidos por ela. Somos filiados ao HCFI, que é uma outra associação, o HCFI que trouxe o Saline ao Brasil, eles que trouxeram, mandaram pessoas para fazer o Saline pela primeira vez. Eles não são os proprietários do Saline, o Saline ele é de várias associações, mas eles fazem parte, e somos associados à RENA, que é uma Rede Evangélica Nacional de Ação Social. O nosso vínculo realmente forte do dia a dia, que a gente tem mais comunicação, é com o ICMDA. Como que nós funcionamos? Então, nós temos uma diretoria, que trabalha junto com o Conselho de Administração, temos grupos de trabalho e temos os grupos locais. A diretoria, né, e o conselho, eles trabalham para que os objetivos do MDC sejam cumpridos, eles dão o norte, eles dão as diretrizes, né, para que as coisas andem. Os grupos de trabalho, depois nós vamos falar de um por um, eles se focam em temas, né, prioritários dentro da associação, então eles assumem alguns temas. E os grupos locais são a base do MDC. Só existe o MDC porque tem grupo local, não faria o mínimo sentido, né, existir sem os grupos locais. Porque é aí que esses 4 pilares são trabalhados, né? Não é aqui com a gente na direção, é no dia a dia, nas reuniões dos grupos locais. Então é isso, coordenação nacional, 7 grupos de trabalho e os grupos locais, assim que nós funcionamos. Vou citar rapidamente os 7 grupos de trabalho. Nós temos, então, o primeiro, que é o GT Oração. A gente entende que a oração, então, é um instrumento fundamental, expressa nossa confiança, dependência de Deus. Nós entendemos, né, como cristãos, que após a salvação, a oração é
uma ação que nós temos que ter no nosso dia a dia para que a gente realmente possa ter o fruto do Espírito, a santificação. Um crente que não ora, é um crente que está em constante perigo ou na inércia. Então, a associação, isso é para o indivíduo, mas isso é para a associação também. Ela tem um GT que ela ora diuturnamente por todas as nossas demandas pela associação. Então, eles estão orando, por exemplo, por essa reunião nossa hoje. Temos o GT estudantil, né? Quando foi criado, quase 30 anos atrás, o Médio de Cristo era só profissionais, depois entraram os estudantes. E aqui, estudante, vejo profissionais até 5 anos de formados, a gente considera como estudantes, porque a gente considera com a transição, né? Muitos vão para a residência. O GT estudantil, então, ele tenta agregar os estudantes, e muitas vezes nos temas que são mais próprios dos estudantes, nas dificuldades, nas suas situações, né? O GT estudantil faz o acampamento a cada 2 anos, então nós tivemos ano passado o acampamento desde Fortaleza, que foi uma benção. Temos o GT Missões, então tem um GT que trabalha com essas instituições que são nossos parceiros, que são instituições missionárias, Asas do Socorro, Casa Nutri, etc., né? O GT Missões dá a diretriz do Médio de Cristo de como que nós trabalhamos com missões. Que tipo de missão que nós acompanhamos. A gente acompanha missão, primeiramente, obviamente, que seja realmente de igrejas ou de associações muito espirituais, mas também que deixam um legado, que não adianta você mandar um dentista, o dentista vai para uma missão, ele trata o dente das pessoas, vem embora e os dentes continuam apodrecendo porque não foi deixado nenhum legado lá, não foi feita orientação, por exemplo, de escovação. Então, a gente sempre pensa na questão do legado dessas missões. Quando se cria um grupo local, eu sempre sugiro que faça uma reunião com a Marta, que é a coordenadora do GT de Missões, porque ela passa toda a informação e ela fica aberta para as pessoas, para depois, né, estabelece um contato para que a gente possa realmente ser um auxílio importante, né, nesse serviço. Temos o GT de comunicação, que é quem faz a comunicação interna e também com as redes sociais. Temos o GT de bioética, né? Bioética, os temas ligados à bioética são temas muito importantes, mas que muitas vezes fazem com que a gente seja julgado para escanteio na sociedade, né? E não adianta a gente simplesmente falar que somos contra, levantar uma bandeira. A gente tem que discutir, entender melhor para a gente poder conversar. Então, o GT de bioética, ele traz essas discussões através de reuniões e traz apoio também, né, para pessoas que têm dificuldade de entrar em contato diretamente com os coordenadores. O GT internacional, que faz esse link com esses parceiros internacionais, né, e são os que trazem esses cursos, são os que fazem também parcerias, os grupos internacionais. Nós temos, por exemplo, dentro do ICMDA, um grupo da América Latina, nós temos um grupo de língua portuguesa, que inclusive vai participar com a gente do congresso esse ano. E, por fim, o GT Saline. Quando eu falei que o Saline seria, na minha visão, eu queria que todo mundo fizesse, que todos, 100% das pessoas que estão no MDC fizessem, você vê que a importância do Saline é tão grande que ele é um GT à parte, né? Fora, os treinamentos estão dentro de outros GTs. Porque realmente ele dá uma perspectiva, né? Foi realmente uma coisa muito iluminada. Deus abençoou muito o grupo que montou esse curso, né? Porque ele mostra muito bem como que a questão do evangelismo, né, através da profissão, como que ela pode ser feita de maneira correta, ética, né? Então, é o GT à parte. Aí a gente chega em vocês, então. Como que se estrutura um grupo local, né? Já falamos que os grupos locais são a base, né? É aí que se discute que aqueles 4 pilares são colocados em prática, né? A vocação, a comunhão, a capacitação e o serviço. O público-alvo, então, são aqueles cristãos evangélicos de área de saúde e afins. Então, assim, como estruturar? Primeiro, criar um grupo de WhatsApp, né? Você tem que ter um grupo que se comunique, pode comunicar a qualquer hora, né? Vocês já criaram, né? E a gente pede que os participantes dos grupos locais se cadastrem. Existe um formulário virtual que a diretoria passa também para que vocês se cadastrem e entrem e tenham o nome no Médico de Cristo. A gente motiva, incentiva e pede que todos os participantes dos grupos locais filiem ao MDC. É proibido participar das reuniões sem ser filiado? Não, não é proibido. Mas a filiação é muito barata, é uma anuidade. Ela é mais barata do que o tênis que vocês estão usando aí.
Então, sim, quando a pessoa está com o coração fechado para isso, talvez ela vai estar fechada para outras coisas também. Então, e porque a gente precisa disso, nós vamos fazer um congresso esse ano, um congresso, né, é pesado, a gente tem muitas coisas que a gente quer fazer. Então, a gente precisa disso. Vocês vão ver, vocês vão no site, depois vocês vão ver que não é nada do outro mundo. Quando se cria um grupo local, tem que ter um representante também no grupo de comunicação. Isso é obrigatório. Porque senão como é que a diretoria, como é que os GTs vão se comunicar com os grupos locais, né? Então, esse representante pode ser o próprio coordenador local ou pode ser uma outra pessoa que se disponha a fazer parte do GT de comunicação. E à medida que o grupo for crescendo, a gente pede que tenha um representante de todos os outros GTs também. É muito interessante ter um representante no GT estudantil, um representante do GT missões, para também fazer esse link com grupos locais, para também fazer o estímulo, né? Para trabalhar junto com os grupos de trabalho. Então é isso, as reuniões locais. Para que servem as reuniões? Para os 4 pilares, né, que a gente já citou. Então, como que são feitas as reuniões? Podem ser presenciais ou podem ser virtuais. Nela a gente ora, pode tocar música, cantar, alguém traz uma reflexão. Existem várias formas. Eu vou passar uma lista daqui a pouco das reuniões que nós fizemos aqui em Patos de Minas, só para vocês terem ideia de quais são os temas, só para vocês terem uma ideia de como que a gente atua. A gente procura variar muito nos temas, não ficar na repetição, né? A Sassá, se não me engano, citou de medicina e espiritualidade, né? Esse é um tema que eu tenho sido chamado para falar isso já tem sido muito debatido, mas nós não podemos ficar presos a isso. Tem tanto tema, tem tanta coisa que a gente pode conversar, né? O que a gente recomenda, aí é só uma sugestão, gente, que é como a gente tem feito aqui, é fazer uma reunião presencial e outra virtual. Qual a vantagem da presencial? A comunhão. É muito mais gostoso estar junto, abraçar, bater um papo, sorrir, né? Se a gente estivesse junto, estaria muito mais interessante essa apresentação. Mas qual que é a vantagem da virtual? É essa que nós estamos tendo aqui agora. Eu estou aqui em Patos de Minas, eu não precisei de pegar um carro, um ônibus e ir em Marília para conversar com vocês. Quando vocês fazem reuniões virtuais, vocês podem convidar pessoas de longe para poder trazer alguma palavra que aquela pessoa tem. Nós fizemos reunião recentemente aqui com o Ailton, e a tese de doutorado do Ailton foi sobre telas, e ele trouxe informação sobre telas, os perigos, né, e uma visão cristã da coisa. Então, tem essa vantagem das reuniões virtuais. Então, a gente tem recomendado fazer uma virtual e uma presencial. Então, eu vou dar para vocês o que nós já discutimos aqui em Patos de Minas. Vivendo o reino de Deus em todas as áreas. Discutimos ortotanásia, eutanásia, suicídio assistido, ou seja, tema bioético. Burnout em profissionais de saúde. Profissional de saúde, dedicação ao serviço, servindo com cristãos. Cristão reformado, desonestidade. Então, nós discutimos desonestidade, que é uma questão ética. Deus, trabalho e família, como conciliar? Difícil resposta. Experiência e missão. Então, alguém foi para uma missão, trouxe um testemunho de como é que foi. Então, está vendo como que os temas são vários? Discutimos o coping religioso espiritual negativo, né? A gente está falando de medicina e espiritualidade, né? Isso aí é o efeito colateral, muitas vezes, da religiosidade. Então, nós discutimos como lidar com isso, né? Profissionais de saúde como Sal e Luz, saúde e espiritualidade. Novamente, uma experiência em missões. Nós lemos um livro, O Sofrimento Nunca em Vão, da Elizabeth Elliot, depois uma psicóloga trouxe para a gente a discussão do livro e a questão do sofrimento numa perspectiva cristã. Espiritualidade, mergulho no ser de Deus, uma aula palestrada por um psiquiatra de Juiz de Fora, então foi uma reunião virtual. Crer também é pensar, né, falando um pouco sobre racionalismo. Discutimos sobre as barreiras, o que nos impede de falar de Jesus aos nossos pacientes. Aquela dúvida da Sassá, como é que eu faço? Quais são as barreiras que eu tenho? É timidez, é tempo, são tantas barreiras, como é que a gente quebra essas barreiras? A importância da fé na recuperação do enfermo, essa que eu te falei, o cristão de Teros no século XXI, e no último, a gente assistiu um filme, Golpe de Destino, a gente assistiu antes, e aqui a gente só fez uma resenha, que foi uma reunião muito proveitosa, sabe? Então é isso, gente. Eu espero que vocês realmente estejam animados, que o Espírito Santo tenha tocado no coração de vocês, para que vocês criem realmente um grupo aí em Marília, e que outras pessoas, além de vocês, também se despertem, aquilo que eu falei mais cedo, né? Nós somos um exército, né? Nós somos um exército, cheio de gente, cheio de evangélico, atendendo gente doente, mas
doente do espírito diariamente, e nós temos uma possibilidade muito grande de levar o evangelho a essas pessoas, tá? Então, minha sugestão, vocês criam um grupo. Já foi me perguntado, quantas pessoas tem que ter no grupo? Não pode ser uma, senão não é um grupo. Se tem 2, já é grupo, né? Então, se tem 2 pessoas, que façam. Outra coisa que eu falo, marcamos reunião, nós temos no grupo de WhatsApp 20 pessoas, só apareceram 3. Marca de novo. Preocupa não, é assim mesmo, tá? As coisas, a gente não vai desistir por causa disso, não, né? Porque as pessoas têm os compromissos, as pessoas têm... E às vezes a pessoa fica 6 reuniões sem ir, mas na 7ª que ela vai ser abençoada, ou ela vai abençoar o grupo. Então é por aí mesmo, a gente tem que ser resiliente também, e saber que isso aí é para Deus e é de Deus. Então, a gente só tem que orar, tá? Em oração para que o grupo cresça. Perguntam muito para a gente também qual a periodicidade das reuniões. Estatutariamente, não estatutariamente, a sugestão que nós damos na estruturação do grupo local é que seja pelo menos a cada 3 meses, tá? Aqui em Patos nós fazemos 9 meses por ano. Nós não fazemos janeiro, julho e dezembro. São meses mais de férias e tal, então a gente dá uma pausa. Então nós fazemos 9 meses, uma reunião virtual e uma reunião presencial. A gente tenta estabelecer uma agenda. A gente estabelece uma agenda, tanto no Médico de Cristo Nacional como aqui. Então vai chegar 2025. Então já em dezembro, o coordenador local aqui já coloca a agenda. Datas mais ou menos da reunião, já tenta estabelecer alguns temas, já tenta conversar com algumas pessoas, os temas que ficam abertos, ao longo do tempo vai discutindo. Por quê? Quando você tem agenda, você cumpre, né? Se você deixar a coisa solta, vamos ver quando. Quando você assustou, passou 3 meses, 4 meses, não reuniu. Então é importante também ter agenda. Então é isso. E o que vocês precisarem, a diretoria, ela está tentando andar muito de braços dados com os grupos locais. Não dá para ser separado. Nós precisamos de saber o que está acontecendo nos grupos locais. Nós queremos estimular, nós queremos saber quais são as dificuldades, para a gente poder atuar nas dificuldades. O grupo local está em uma fase de transição, que a gente quer ajudar nessa transição, porque muitas vezes acontece, né? A pessoa muda, a pessoa casa, a pessoa não sei o que lá, o grupo às vezes dá uma diminuída, aí vem um líder novo, mas que tem pouco tempo. Então a gente está sempre à disposição. Se precisar de mim para reunir mais 100 vezes, pode me chamar que eu vou 100 vezes, eu estou disponível. Eu coloquei isso no meu coração, não vou entrar aqui e não ser proativo, eu quero estar junto, né? Eu quero ter consciência de que eu tentei, né? Então é a oração e a participação, isso eu tenho tentado fazer. Estimulo vocês, então, a se filiarem, estimulo a ir no site do Médico de Cristo, que eu falei que foi um resumo, lá tem tudo muito mais. Vou colocar no grupo, o Sassá, como estruturar um grupo local, acho que eu já te mandei isso. Já Se eu não te mandei, então você coloca no grupo lá depois, tá? Nós temos uma revista, nós começamos a revista agora, nós fizemos 2 edições, agora vai vir a terceira. Quando tiver, vocês leiam. A gente está tentando fazer uma revista para ter essas discussões também. A revista é online. Quem aí tiver veia de escrever, escreva. Pode mandar, eu tive uma ideia, dar um artigo, né? Daqui a 15 minutos acaba aqui, tá? Então, assim, escrevam artigos, mandem para mim, a gente coloca, vai ser um prazer muito grande. E já vou fazer 2 propagandas. Nós estamos fazendo um concurso de devocionais baseado em Salmos. Está lá no site também, vocês entram, leiam. Nós temos até o dia 30 de abril para escrever. Manda um devocional, você vai virar um livro. Vai ser o primeiro livro dos Médicos de Cristo. Nós não temos livro, vai ser o nosso primeiro. Nós temos um livro que a gente faz, mas que, na verdade, é só a tradução do inglês, que o livro foi feito pelo ICMDA. Então, poxa, que legal, de repente, vocês participarem, né, de fazer uma devocional. O livro vai chamar Salmos de Plantão. Então, é um salmo por semana, são 52 salmos, né? Então, naquele plantão semanal, a pessoa, se ela andar com o livro na bolsa, ela vai lá antes, dá uma lida no salmo, que pode ser abençoado, né? E Salmos é muito rico, né? Salmos fala de muita coisa que a gente pode trazer para o nosso foco, né? Nós não vamos fazer ali devocional teológico, nada a ver com o que são os pilares, a visão do Médico de Cristo. E o congresso, gente, não perca o congresso. Eu acho que nós já estamos com 8 ou 9 convidados internacionais. É um pessoal muito bom, sabe? Essa semana eu fechei com mais um, que ele é do Uruguai, ele é sexólogo, então ele sempre fala das questões de sexologia, agora eu vou ver se ele fala de transgenderismo, que é um tema muito tenso,
nós ainda estamos aprendendo. Lógico que vai falar sobre a ótica cristã, né? Então, eu acho que o congresso vai ser muito rico de informação. Tá? Vai ser em Belo Horizonte, não é difícil para Belo Horizonte, né? Só 3 dias, na verdade, são 2 dias de congresso. A quinta-feira é o pré-congresso. Quinta-feira tem um curso Saline ou um seminário de bioética. A pessoa pode fazer opção. E o congresso é na sexta e sábado. Então, sugiro que vão, até para a gente se conhecer. Eu conheço muita gente só assim, né? Aí, quando eu encontro pessoalmente, é tão engraçado, assim, a sensação gostosa, sabe? Diferente demais da conta. Gostaria muito de vê-los. Se eu ver o Josué lá, eu não vou reconhecer, né? Mas vocês duas, pelo menos, eu vou. Mas, Eu Tô até fui correndo aqui. convidar também para ficar em algum lugar lá, ela já me enviou. Teve aí pra Rê, que tem uma irmã que tem um sítio, ela falou, dá para dormir aqui, é tranquilo, que é mais bem, onde ficar. Lá no congresso, para ter um lugar para ficar durante as noites. tá. Quem te mandou? A Jennifer, aí ela Ah, falou, né? Jennifer Daltro, do Cristiano Desconfiante. Ela é a presidente do Congresso. Ela que, nossa, ela está trabalhando muito bem. A Jennifer é uma benção, ela é muito ativa, está sendo fantástico. Gente, é isso. A gente tem alguns 13 minutos ainda. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, puder ajudar. esse de comunicação, então é a primeira pessoa que já tem que ter alguém já na liderança, né? Sim, a questão é a seguinte, então, assim, nós fizemos grupo de Marília, grupo local. Quem é o coordenador? O coordenador é a Sassá. Mas eu preciso de uma pessoa no grupo de comunicação. Quem que é? Pode ser a Sassá, pode ser a Renata, pode ser o Josué, pode ser o fulano, entendeu? Quando eu montei aqui em Patos, eu era o coordenador e eu também fui da comunicação. Eu acumulei o cargo. Porque eu também queria conhecer mais, entendeu? E a gente estava começando, aqui ninguém conhecia nada. A gente começou do zero. Mas, pelo que eu percebo, a maioria dos grupos tem um coordenador e tem um representante no GT de comunicação, que é a pessoa que fica repassando para os demais do WhatsApp do grupo as questões, né? Agora se eu encontrar, eu já sei quem que é. Então, Eu apareci. pois é. Então, pode ser, fica a critério, sabe, Sassá? Isso aí fica a critério de vocês. O que importa, assim, a pessoa que está no grupo de comunicação, ela tem que repassar as informações, tanto daí para nós, teve uma reunião do grupo de Marília com o pessoal da BU, na FAMEMA, e o tema foi tal. Tira foto, manda e passa. Vai ter uma reunião no grupo de Marília virtual. O Josué, lá do Rio de Janeiro, vai falar sobre tal coisa. Manda antes o link, porque aí o Brasil inteiro pode participar da sua reunião. Eu posso olhar aquele tema e falar, nossa, queria tanto ouvir falar disso. Igual quando a gente fez das telas aqui, um monte de gente fora de Patos de Minas participou. Então, assim, é muito importante que a pessoa que esteja no grupo de comunicação esteja antenada. E ela também repasse ao grupo local. Então, a gente vai colocar a reunião de Patos de Minas de telas. Repassa para vocês. Senão, vocês não vão ficar sabendo. Entendeu? É isso. A pessoa que vai para o grupo de comunicação, ela é basicamente um porta-voz dos dois lados ali. Pode ser o coordenador, como pode ser uma outra pessoa. Sim, eu pensei que faz bastante sentido a gente ter essa união com os estudantes, no caso das áreas da saúde, né? Que já tem já os grupos locais. Então, às vezes, até a gente fazer esse intercâmbio com eles, já ganhamos tanto pessoas que vão estar lá, participativas, e eles também ganham, assim. Até ia perguntar nisso, porque a gente monta um grupo, uma gestão, porque tem pessoas que já conhecem o MDC, que gostariam, e não é pesado. Tipo, elas vão reconhecer que mesmo, vamos formar um grupo que tem, né, pessoas que estão ajudando, um coordenador, mas mais para estruturar. Tipo assim, dia 26 nessa sexta-feira, já vai ter essa primeira palestra que é de uma profissional médica, pediatra na FAMEMA. Tipo, se a gente conseguir montar até lá, dá para até a Thaís, em si, que ela conhece o Médico de Cristo, já começar, tipo, com uma reunião do MDC, junto com a Sim, gente. Já pode. sim, tranquilo, tranquilo. Uma vez que está oficializado, vocês são MDC, o grupo local tem autonomia para fazer as reuniões, né? O grupo local, a gente tem que separar autonomia e independência. Vocês têm autonomia para fazer essas reuniões. Vocês não têm independência para fazer a cabeça de vocês.
Então, nós vamos fazer uma reunião política, nós vamos fazer uma reunião para discutir batismo no Espírito Santo. Não tem essa independência para esses temas que nós, entre aspas, Sim. pedimos, né? Vamos falar assim. Vocês têm autonomia para fazer as reuniões, vocês podem fazer reunião semanal, mensal, bimestral, essa autonomia. Ela vai preparar o conteúdo, mas, tipo, os conteúdos também, pensando às vezes nos mais difíceis, também vocês podem mandar, vocês têm documento, tipo, esse eutanásia, se a gente quiser fazer um dia. Sim, sim. Suponhamos que você queira falar, eu quero falar de eutanásia. Aí você pode entrar em contato diretamente comigo. Glauco, eu queria que alguém me falasse de eutanásia. Aí eu te indico, existe uma meia dúzia de pessoas muito capacitadas para falar sobre esse tema. Posso falar do Elion Gott, o Elion Gott é o coordenador do GT de Bioética, tem a Bianca, que é a vice-coordenadora, mas tem muitas outras pessoas. Tem o Raniel, que já foi presidente do Médico de Cristo, tem muita gente. Eu queria muito, o Glauco, você me falou que teve uma palestra sobre telas, eu queria trazer, eu passo o contato do Ailton, entendeu? Para vocês fazerem essas reuniões virtuais. Então, assim, a periodicidade, os temas, isso é com vocês, né? Vocês vão... Virtual, vocês fazem geralmente com outros grupos, assim? Tipo, você da Patos? Sim, a virtual, então, o grupo de Patos de Minas convida você, aí a gente coloca no GT nacional, no WhatsApp, né, nacional, e aí todos os grupos locais recebem o convite. Então, nós vamos fazer uma reunião aqui em Patos, a próxima nossa é virtual. Então, nós vamos fazer uma reunião aqui em Patos, você pode participar, todo mundo. Isso que eu te falei que é a vantagem da virtual. Eu vou te falar, quando começou a pandemia, eu odiava isso aqui. Eu entrei em depressão, não estou acreditando, odiava. Acho que é bênção, sabe? Eu acho que por isso que a gente faz presencial, a gente fez, a última foi presencial, essa do filme, é muito gostoso, porque depois a gente come uma pizza, a gente bate papo, toca uma música, é muito gostoso. Mas aqui vai ficar só entre a gente, e eu tenho minhas limitações. Eu não falo de todos os temas, entendeu? Nós temos pessoas boas aqui, mas vai ter algumas coisas que eu tenho, igual eu falei do Ailton. O doutorado dele foi disso. Eu vou falar de telas, eu tenho um cara lá de Belo Horizonte que domina, e ele deu uma palestra fantástica. Então, tem essas vantagens da virtual. Então, assim, a minha sugestão é que vocês vão intercalando. A presencial é muito boa, porque vocês vão montando, vocês vão virando um grupo mesmo, né? Que aí até as alianças bíblicas vai, tipo, já dar uma ajudada. E você pode participar com a BU é nossa parceira, se você for ver lá no site, parceiros, está lá, né? Eles são nossos parceiros, pode participar, pode fazer reunião conjunta MDC, Marília, BU, pode chamar isso, vocês têm autonomia para fazer isso, tá? Lógico que os nossos temas são sempre os nossos temas da área de saúde, né? Então, assim, não faz sentido fazer uma reunião do Médico de Cristo, uma temática que não, assim, não faz muito sentido, mas é uma parceria excelente. Agora, qual que é a função? Por que pôs estudante no Médico de Cristo? Porque, para não acontecer isso que aconteceu comigo, né? Eu fui perceber tão depois, né? O que eu podia fazer, né? Quando você, como estudante, já começa a perceber, você já vai amadurecendo, na hora que você senta, depois de muitos anos, para atender, você já tem todo o amadurecimento na sua cabeça. Você não vai começar meio que, vamos chamar do zero, né? Outro que vocês, estudantes, vocês trazem muita alegria, né? Vocês são mais animados que a gente. Então, assim, eu acho que vale a pena também, já criando o grupo local, já colocar algum representante no GT estudantil. Vai ser muito legal, já que vocês têm muitos estudantes aí, entendeu? Do GT demora para passar depois para outros GTs, tipo, ter vocês como grupo. Se o grupo já tiver gente que esteja afim, já entra de cara. Acontece que muitas vezes, se você está começando, a GT Internacional, a pessoa não tem nem ideia do que é o GT Internacional. Por que entrar no GT Internacional? Entendeu? Então, por que eu quero entrar no GT Internacional? GT Bioética. GT Bioética, eu já sugiro que seja alguém já mais experiente. Você, no quinto período, as questões bioéticas ainda não te apertaram contra a parede, sabe? Elas ainda vão apertar, elas ainda vão chegar, sabe? É interessante que você já tenha tido alguma experiência e dúvidas e dificuldades, né? Mas, assim, de cara, eu acho que a comunicação é obrigatório e o estudantil eu acho fantástico já entrar de cara. Se tiver alguém, oração, né? Porque você tem que falar, gente, nós temos que orar. Isso aqui, né?
É orar dia e noite. Puser alguém já na oração também. Eu vi que você mesmo, né, Sassá? Você tem uma veia muito para missão. Você mesmo, se for coordenador, você pode entrar no grupo de missão também. Não é proibido o coordenador estar no GT, tá? O que a gente pede é que, à medida que o grupo for crescendo, que delegue, né? Que abra para outras pessoas, né? Que divida as tarefas, tá? Sim, muito bom. Acho que O eu que tenho mais? alguma coisa. Sim. Alguma coisa mais? Josué, Renata, vocês querem falar mais alguma coisa? Não, tranquilo por hoje. Entendeu, doutora Renata? Entendi. Doutora, Doutora, já prepara uma palestra, ó, vai ter agora abril, então a gente vai ter uma outra reunião em maio, ou outra reunião em junho, né? Virtual, presencial, assim. sejam ativos, procurem pessoas, Sim. apresentem médicos para as pessoas. Tem um professor que é cristão, vai lá, vem cá, senta com ele e mostra o médico Cristo, convida para uma reunião. Né? A gente tem que ser proativo. As pessoas não vão saber que existe médico Cristo se a gente não apresentar. É verdade. Né? Até que Combinado? eles vão conhecer a VDC porque vão palestrar e vão falar, nossa, que legal. É verdade. Muito bom. Bom, pelo que eu entendi, você que vai coordenar aí, né, Sassá? Então tá bom. Então depois eu mando algumas informações para você. Podemos finalizar então, né? Você ora para a gente, Sassá? Olha sim. Pai, obrigada, Senhor, estamos aqui e podemos ter contato com o que o Senhor tem para nós. Eu sei que o Senhor nos vê, preparou essa reunião para a gente poder servir melhor a Ti e aprender uns com os outros e ter esse relacionamento com os irmãos que vai nos fortalecer na caminhada. Abençoa esse começo que nós vamos ter aqui em Marília, do Médicos de Cristo, e que seja uma bênção tanto para os profissionais de saúde e cristãos que têm dificuldades em proclamar sua fé e vivê-la no meio profissional e com os pacientes, e também até aqueles que não serão alcançados. Isso é o principal que nós pensamos para glorificar a Ti, é que as pessoas também possam ser alcançadas. Ajuda cada um a estruturar, a Renata, que está aqui em Marília, a Josué, e prepara que a gente possa chamar mais pessoas para a gente ter um grupo fortalecido e estruturado para fazer essas reuniões. Também juntando cabelo os propósitos que o Senhor tem. Prepara a gente ter mais contato com o Nacional, do Médico de Cristo, poder estar com eles nas reuniões, aprender, ter a experiência deles e nos congressos também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, foi um prazer. Amém.